A corda sempre rompe do lado mais fraco. E desta vez, a corda rompeu do lado do secretário da Receita Federal, Marcos Cintra. Em curso estava não apenas a tentativa desmedida de criação de um novo imposto ou a volta de um antigo imposto, que é a CPMF, mas a interferência num órgão que é dos mais importantes do corpo financeiro e arrecadatório do governo. Por trás da demissão repousa a retaliação a um órgão de controle também, que sabe demais sobre as transações financeiras de políticos, empresários e magistrados. Há quem diga, nos bastidores, que a demissão teria ocorrido de Marcos Cintra, porque ele teve acesso a dados comprometedores de pessoas do próprio governo. Será? O tempo dirá. E o governo também enfrenta forte resistência de parte dos servidores da Receita e da sociedade pela tentativa de interferência política em mais um órgão, assim como ocorreu no COAF, que foi desmantelado porque descobriu as coisas erradas do filho do presidente. Há, assim, um outro risco, o risco do corpo mole dos servidores da Receita, que tem um papel fundamental na combalida arrecadação do próprio governo. É um perigo. Detalhe importante é o fato de que, além do que o governo arrecadaria com a volta da CPMF, o tipo de imposto cobrado nas contas correntes ampliaria o poder do pente fino que a Receita Federal teria para o rastreio de movimentações financeiras omitidas da própria Receita, dos impostos de renda das pessoas físicas e também das pessoas jurídicas. Rastrearia transações financeiras ocultas que passam sem registro para efeito de cobranças de impostos e facilitaria em campanhas eleitorais, por exemplo, a identificação do Caixa 2. Ano que vem tem eleição, viu? Se ligue com isso. E a forma de apresentação da volta da CPMF pelo governo Bolsonaro sinalizou ainda, sabe o quê? A preocupação com as contas do governo e com a não recuperação da economia. Paulo Guedes dizia que era em 4 meses, mas até agora sem sinalização concreta do que o governo poderá fazer, já que os sistemáticos cortes no orçamento colaboram também com o freio na economia. No discurso ultraliberal de direita, vale lembrar, há tempos, o argumento era de que o teto de gastos resolveria o problema. Depois era a reforma trabalhista que salvaria o Brasil. Posteriormente mudaram o discurso e o salvador da pátria seria a reforma da Previdência. E já dizem que não será. Mas, sem perspectivas de resultados positivos concretos na economia, o governo ensaiou a tentativa de recriação de um imposto que, na época dos governos do PT, foi um dos impostos mais criticados e por isso foi derrubado. Bolsonaro tentou recriar a CPMF e, olhe só, depois da repercussão negativa, disseram que o povo seria compensado em uma reforma tributária. Pura conversa fiada. Porém, vejam só como era mentira. Justamente a demissão de Marcos Cintra expôs o governo mostrando que ainda não existe a tal proposta de governo para essa reforma. E tanto é que até agora não foi apresentada na Câmara nem no Senado, onde já estão sendo discutidas outras propostas de reforma de reforma tributária. E como sempre, a corda rompeu do lado mais fraco e agora que bacana. Veja, Bolsonaro deu uma de João sem braço. Como se a volta da CPMS não fosse uma proposta do seu governo, dizendo, olha que loucura, que Marcos Cintra foi demitido porque Marcos Cintra tentou recriar a volta da CPMF. Me diga se não é um artista, uma criatura dessa?